Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes nós vamos iniciar com a prece e vamos sim pedir a Deus e a Jesus a devida inspiração para que a gente possa aprender cada vez mais no fundo de nossa alma todos os ensinamentos do Cristo, a fim de que possamos sair daqui melhores dessa encarnação, melhores do que entramos. Que o Senhor abençoe esse estudo, abençoe essa oportunidade de trabalho, que o Senhor abençoe a Casa do Caminho e todos os seus trabalhos, que o Senhor abençoe toda a humanidade, Senhor. E que seja em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente começar, eu queria falar sobre a nossa campanha de Natal, que está circulando nas nossas redes sociais, está sendo divulgado nos grupos e nas próprias palestras, né, de quinta e sexta, a campanha para que a gente possa dar aos nossos assistidos um Natal mais feliz, mais alegre, mais digno. Que a gente possa ajudar nessa campanha. Se a gente não puder ajudar com um valor total, que a gente chame um vizinho, chame amigos do trabalho, cada um, então dentro da própria casa, cada um dá um pouquinho, para que a gente possa fazer esse Natal acontecer, como todos os anos, junto com as crianças, com os jovens e com as nossas idosas, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos hoje estudar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Ainda a gente está nesse capítulo, e eu vou estudar junto com vocês a instrução dos espíritos com o tema A Vingança, no item 9, do espírito Jules Olivier, de Paris, 1862. Eu vou começando a ler e eu vou ler toda essa parte para depois a gente entrar no estudo propriamente dito, tá? Se der, eu dou algumas paradinhas para a gente conseguir ir entendendo aos poucos, tá bom? Aliás, estudando, nós somos a primeira pessoa a ser beneficiados, né? Pois estamos ouvindo sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Então, que a gente possa cada vez mais estudar nas palestras online, nos cursos, né, que acontecem os sábados. Tem o curso de quarta-feira, que é do Evangelho. Tem as palestras físicas, né? Tem as palestras online e as presenciais, né? De quinta e sexta-feira. Quinta-feira, né? Nós estamos aí com a nossa palestra, que voltou, graças a Deus. Então,
o bom espírita, ele amai-vos e instruí-vos. Então a gente precisa se instruir cada vez mais, porque não faz sentido a gente não estudar, né? O espiritismo, eles são livros que vieram para nós justamente para a gente aprender. Então não faz sentido a gente não estudar. Nada mais, nada menos do que ser espírita é estudar. Então que a gente possa fazer isso, tá bom? Então vamos lá, a vingança. A vingança é um último destroço, abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Eis porque a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais vibrar o coração de todo aquele que se diga espírita. Olha a importância da gente estar estudando. A prática da vingança é, vós o sabeis, totalmente contrária a esta prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar, não só não é espírita, como também não é cristão. É pesado, né? Esse primeiro parágrafo ele já vem dando um corte na gente, e a gente sabe que o estudo de hoje ele é muito atual, porque apesar dele ter sido escrito em 1862, ele é atual porque ele fala exatamente que é um espírito, que o espírito de vingança ele foi classificado como o último sentimento da era bárbara, que a gente ainda não se livrou. Então a gente ainda não se livrou desse espírito, desse espírito de vingança, né? Desse sentimento de vingança. Então é uma coisa para a gente pensar e trabalhar em nós, cada um, né? A vingança é uma inspiração funesta, tanto mais que tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Efetivamente, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão jamais se vinga a céu aberto. Quando é mais forte, lança-se como um animal bravo sobre aquele a quem chama seu inimigo, no momento em que a presença deste último vem agravar sua paixão, sua cólera e sua raiva. Muitas vezes, porém, ele reveste uma aparência hipócrita, dissimulando no mais íntimo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos e, sem que seu inimigo desconfie, segue-os às escondidas, esperando o momento propício para feri-lo, sem correr nenhum risco. Ocultando-se de seu inimigo, fica a observá-lo incessantemente, prepara-lhe ciladas odiosas e, surgindo a oportunidade, coloca veneno no seu copo. Quando seu ódio não chega a esse ponto, ele então ataca o inimigo em sua honra, em suas afeições, não se detendo diante da calúnia. Suas insinuações pérfidas, habilmente difundidas por toda a parte, vão aumentando pelo caminho, e assim, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde semeou suas mentiras venenosas, admira-se ao deparar com expressões frias, onde outrora encontrava rostos amigos e benevolentes. Surpreende-se quando mãos que procuravam a sua agora recusam-se a apertá-la. Enfim, sente-se humilhado quando seus amigos mais queridos e seus parentes se afastam e fogem dele. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta à vista de todos. Para trás, portanto,
com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que atualmente ainda pretende ter o direito de se vingar seria indigno de participar por mais tempo da falange que tem por lema: fora da caridade não há salvação. É contrário, né? Mas não, eu não saberia me prender a semelhante ideia, a de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em lugar de perdoar. A gente pensa assim, poxa, mas o outro fez com a gente, né? E aí acaba que quem se vinga é o pior dos piores, né? É um bárbaro ainda, né? Mas por quê? Nós vamos estudar o motivo pelo qual a gente... Por que foi trazido isso? Principalmente nesse capítulo, né? Amai os vossos inimigos. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que existiu uma época em que fora necessário a lei de Talião, que foi conhecida como olho por olho, dente por dente, que é uma crueldade, né? Que dizia assim, se eu matei seu filho, meu filho assim morrerá, né? Também. Então, naquela época, foi importante para combater as injustiças, as barbaridades que se cometiam. Então, algumas pessoas ainda pensavam, eu não vou fazer porque se eu fizer, vão fazer comigo ou com a minha família, então eu não vou fazer. Então, foi importante existir aquela lei de Talião, né? E o olho por olho e dente por dente aconteceu nesse período. Mas hoje as leis são diferentes, né? Existe a justiça, existem os policiais, e mesmo que a justiça seja lenta, né? A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque o nosso código de leis diz que se alguém comete algum crime ou alguma calúnia, ou seja lá o que for, existe lei para isso, existe lei para tudo, né? Se não existir, se faz um projeto-lei para que exista, né? Mas existe a lei que não é mais olho por olho e dente por dente. Graças a Deus, né? A humanidade evoluiu e isso modificou. Porém, essa cultura de olho por olho, dente por dente, ela se perpetuou. E a sensação que a gente tem é que isso é inato da gente, né? Isso é instintivo, parece que a gente sente, poxa, se fulano fez comigo, eu vou fazer também. Mas fulano fez comigo primeiro, então eu vou fazer. Então, essa sensação de olho por olho, dente por dente, ficou através dos tempos e das reencarnações no nosso espírito. E por isso que é um sentimento ainda bárbaro. E porque até a própria lei humana já modificou, mas a gente ainda tem dentro da gente esse sentimento de que se fulano fez comigo, ele me dá o direito de fazer com ele, né? Então, a gente precisa entender que existe na lei de sobrevivência, né? Diz que a gente deve se proteger. A gente pode sim se proteger, mas se proteger não é vingança,
não é fazer uma vingança, é se proteger naquele momento em que a pessoa está fazendo algo contra a gente. E aí a gente se protege, a gente tem que sobreviver, a gente tem que lutar pela nossa vida ou pelos nossos filhos, enfim. A gente precisa realmente fazer isso. Mas isso é diferente de se vingar e desse sentimento de se vingar, né? E a gente ainda sente isso, né? A gente pode até dizer que não, mas a gente ainda sente isso. O sentimento de vingança, deixa eu virar aqui meu estudo. Ele acontece, ele brota em duas situações, né? Quando as pessoas se ofendem, né? Ou quando ela é lesada, ou quando ela sofre algum dano, ou quando nos achamos superiores a uma pessoa que praticou algum ato conosco, né? Então a gente mostra para aquela pessoa que como funciona, porque é impraticável, inaceitável que aquela pessoa faça isso comigo. Ela não sabe quem sou eu. Agora, como é que ela vai fazer isso comigo? Então, muitos sentimentos de vingança começam a partir daí, né? E esse sentimento é um dos piores que a pessoa pode sentir. Por quê? Porque o sentimento de vingança, ele começa a corroer a pessoa a partir do momento em que ela pensa isso. Vamos ver como é prejudicar uma pessoa. Eu vou mostrar àquela pessoa como é prejudicar a outra, né? Então, esse sentimento, ele vai corroendo a pessoa e aquilo vai virando uma raiva, vai virando um ódio. Quando não vira ódio, vira uma mágoa, né? Tem muita gente que não consegue, às vezes, se vingar porque não encontra mais a pessoa. E aí é pior ainda, porque a pessoa adoece, né? Porque fica nutrindo aquela mágoa, dizem que mágoa é má água, né? Aquela água fica parada e fica ali envenenando uma vibração ruim. A primeira pessoa que sente a vibração ruim daquele sentimento é quem está querendo a vingança, né? Às vezes aquela pessoa já até esqueceu que fez aquilo e aquele que quer se vingar fica nutrindo aquele sentimento, aquela vibração ruim e fica se corroendo. Muitas vezes até adoece, porque é um sentimento muito ruim. É um sentimento, como diz aqui, baixo. Peraí. É um sentimento baixo e contrário à lei de Deus. Então, se é contrário à lei de Deus, a gente já está, se o caminho é esse, a gente já está descendo, né? Opa, paralisando ali num estado muito ruim de ressentimento, de raiva, de mágoa, seja lá o sentimento que aquela pessoa que fez alguma coisa faz você sentir isso, né? Ou você escolhe sentir isso, né? Porque na verdade você tem uma escolha de deixar aquilo para lá. E quanto mais a gente pensa e planeja aquela vingança, pior vai ficando, né? Dependendo da evolução da pessoa, ela simplesmente leva meses, anos e às vezes até a vida inteira pensando naquilo, né? E aí, eu faço uma pergunta.
quando a pessoa que pensa em se vingar, ela vai receber alguma coisa em troca, se for uma ofensa, aquela ofensa vai voltar e ela vai deixar de ter recebido aquela ofensa, né? O que vai acontecer se ela se vingar? O que ela recebe em troca? Será que se eu me vingar, meu sentimento de raiva vai acabar? Isso é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer dentro do nosso coração. Porque eu posso me vingar e continuar com raiva daquela pessoa. Eu posso não esquecer o que aquela pessoa me fez. E aí, continuar sentindo aquele sentimento de vibração ruim. Sabe por quê? Porque como foi dito aqui no Evangelho, aqui ó, ocultando-se de seu inimigo, fica a observá-lo incessantemente, prepara ciladas odiosas e, surgindo a oportunidade, coloca veneno no seu copo. Mas ele coloca veneno no seu copo, só que ele oferece o copo para o outro, mas quem bebe é quem quer se vingar. Porque quem faz mal, quem sofre o mal da vingança, é o próprio que quer se vingar. E essa sede não sacia, esse copo não sacia de veneno, esse copo de veneno não dá saciedade, porque é um veneno, porque é um sentimento ruim. Então você continua corroendo, continua adoecendo, continua sentindo esse sentimento tão baixo que o espírita não deve ter, que o cristão não deve ter, porque a máxima do Cristo é perdoai os vossos inimigos. É isso que está escrito aqui no Evangelho, né? Tem inúmeras histórias de trabalhos mediúnicos que o espírito foi lesado, né? Ou aquela pessoa foi lesada numa vida e muitas vezes lesado de uma forma cruel mesmo. E ele querendo se vingar, ele vive uma vida querendo se vingar, ou se morre durante a vida dele de espírito, ele fica ali cobrando aquela situação, e às vezes por vidas e vidas e vidas, e fica vindo e voltando, cobrando aquela situação que foi vivida às vezes muito tempo atrás, e fica algemado, ele fica algemado àquele sentimento, né? Até uma hora que Deus dá um basta, retira ele, né? Porque aquele que cometeu o erro já até pagou, né? Diante de tanta cobrança, né? E o espírito é levado para poder tentar se curar, porque ele está adoecido, né? Nas mesas mediúnicas a gente vê esse trabalho sendo realizado, né? Eu vou contar duas histórias, em dois momentos. Vou falar de mim porque eu não posso falar do outro, né? Em 2004, eu conheci a Casa do Caminho, a doutrina espírita. Na verdade, eu já tinha conhecido a doutrina espírita um pouco antes, mas estudar mesmo, eu estudei frequentar com assiduidade, foi na Casa do Caminho. Porque eu entrei para a doutrina espírita, né, para a Casa do Caminho, através da dor, porque na ocasião tiraram a vida
do meu marido, né? Na época, meu marido, os bandidos que tiraram a vida dele, eles viviam próximo da onde eu morava, né? E eu tinha um verdadeiro ódio, eu tinha muito ódio. E era tanto ódio que eu sentia que eu queria que eles morressem. Queria que eles morressem, porque eu queria que acontecesse a mesma coisa. A lei de Italião aí, né? Se mataram meu marido, eu queria que eles morressem. Era um sentimento de vingança. Eu não tinha coragem de fazer. Mas só que eu me tremia dos pés à cabeça quando falava no nome, quando eu pensava no assunto, e aquilo me corroía. Eu nunca mais vou esquecer esse sentimento, o dano que ele, de tão nocivo que era, sabe? Realmente, quem sofre é quem sente. O veneno é um veneno, realmente. E numa aula do Evangelho, nosso querido Ivo, ele me falou que eu tinha que rezar por eles, que eu tinha que perdoar. Ah, como é que eu vou perdoar? Eu não tenho como perdoar. Você perdoaria? Eu falando, né? Toda espivitada. E aí ele mandou que eu rezasse. Eu já contei essa história muitas vezes, mas é porque essa história me marcou muito e me ensinou muito. Porque eu rezava muito contrariada, mas rezava, eu obedeci. Por quê? Não por altruísmo e nem por obediência. É porque aquele sentimento me fazia realmente muito mal, sabe? E eu rezei durante muito tempo, durante alguns anos. E aquele sentimento foi se dissipando. E eu aprendi a duras penas que o ódio e a vingança é um sentimento realmente muito ruim para quem sente, para quem deseja. Essa é uma história em que eu estava num momento da minha vida, né, aprendendo a doutrina espírita e ainda muito crua e rebelde, né? Não que eu não seja ainda crua e rebelde, né? Só que a gente já começa a aprender um pouquinho e a gente acaba sendo mais esperta, mais inteligente. E aí, há pouco tempo, eu e minha mãe, a gente tinha uma advogada que resolveu dar um golpe. Deu um golpe nela e tentou dar um golpe em mim. E minha mãe ficou muito chateada, muito chateada. E a gente ainda tinha alguns casos com ela e a gente tinha que ficar quieto porque estava na mão dela e a gente, enfim, ficou quieto. E minha mãe falou, não, a gente, por lei, a gente tinha direito de fazer algumas coisas. E eu falei, não, mãe, não vamos fazer, a gente não vai fazer nada. Eu não vou fazer nada. Não conte comigo. Por quê? Primeiro, porque eu já sabia que isso não ia me levar a nada, né? Eu poderia prejudicá-la, ela talvez poderia não trabalhar mais. Enfim, eu não sabia o desenrolar da minha ação e eu não gostaria de prejudicar ninguém, entendeu? Tirar o trabalho da vida do outro, eu não gostaria. E segundo, que e se essa pessoa resolvesse se vingar da gente, né? E isso ia ser uma bola de neve. Então, há muitas guerras hoje no mundo exatamente por retaliações. E porque o país tal fez aquilo lá no passado e aí ele vai e por retaliação ele se prepara, se arma ardilosamente, como está aqui no Evangelho, e vai lá e contra-ataca, enfim. Tem uma série
de histórias aí que a gente vê e que não leva a nada. Quem sofre são as pessoas, né? Por um sentimento tão vil, que a gente realmente possa, como o Evangelho diz, né? Se esforçar para vencer essa nossa paixão, porque ainda temos, mas ela é bárbara, ela ainda é fruto dos tempos bárbaros, né? Mas ainda é o nosso primeiro impulso. E então a gente precisa se esforçar para esvaziar isso, né, do nosso coração. No Evangelho diz também que é melhor aquele 100 vezes menos culpado, aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta à vista de todos. Um insulto, né? Então, você vai lá, você talvez não precisa nem insultar, dependendo do seu nível de raiva, do nível de... Enfim, dependendo da situação, você não precisa nem insultar, mas você pode falar, olha, eu não gostei do que você fez, não foi legal, eu não gostaria que você fizesse isso de novo. Até para você se proteger, para aquela pessoa saber que você está se protegendo. Então, se uma pessoa faz alguma coisa contra você, vai lá e fala, olha, não tá legal, não gostei, e vamos agir diferente, né? Enfim, se for alguém que você precisa conviver, que você faça isso, mas que até para você ter uma convivência mais saudável e para você não guardar ressentimento, para você não ficar levando isso para outras vidas, porque a gente não pode estar mais nessa, sabe? A gente está aqui, se a gente veio para estudar a doutrina espírita, a gente veio para estudar a doutrina do Cristo. As guerras, elas, no máximo, elas têm que ser íntimas. Guerras contra essas más paixões, né? Então, sobre o lance da advogada, eu fiquei chateada, muito chateada. A gente não espera isso. Eu fiquei com raiva, não acreditei naquilo que estava acontecendo, mas racionalmente eu tive uma outra atitude, né? E graças a Deus a gente já está livre dessa situação e eu não quero mais vê-la, não quero mais nada, nem fazer negócio com ela, enfim. E é isso que a gente precisa aprender, sabe? A gente se livrar dos problemas, porque aí é menos um problema que você tem do que ficar perdendo tempo com outros problemas com uma pessoa que você sabe que não tem razão de ser qualquer atitude sobre isso, né? Então, nós somos ainda muito infantis, a gente ainda perde muito tempo com coisas pequeninas e o Evangelho do Cristo, ele é grandioso, ele traz para a gente sentimentos nobres, e é isso que a gente precisa ir atrás, né? E deixar de lado essas picuinhas, esses sentimentos pequenos, lutar mesmo, lutar. Essa é a guerra mais saudável, né? Que a gente precisa ter. Então, meus irmãos, que a gente possa combater no bom combate, que é contra as nossas próprias paixões, e que a gente vença esse primeiro impulso bárbaro, que é o impulso da vingança, que a gente pense, repense, que a gente não guarde ressentimentos, que a gente lute contra isso, porque talvez possa não ser fácil, né? Como foi lá atrás para mim, foi muito difícil, mas
eu posso te dizer uma coisa, é possível. Porque tudo que o Cristo nos trouxe, tudo que a doutrina espírita nos trouxe, a gente já está em condições de fazer, tá bom? Então, eu encerro por aqui o estudo sobre a vingança e que a gente possa se melhorar cada dia mais, cada vez mais, que a gente possa vencer e perdoar, sim, os nossos inimigos, até um dia que a gente vai estar amando os nossos inimigos, né? Um dia a gente consegue, tá bom?